de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Bom, e para que a gente possa, nós já vimos aí um pouco de tudo, né? Sobre os centros vitais. Então já dá para a gente perceber por que é tão importante a gente estudá-los, né? Então, quem quer começar? É Leandro ou Pedro? Por que é tão importante para nós magnetizadores estudarmos os centros vitais? Por que é Vou tão deixar importante? para Leandro responder, que ele é o mais estudioso. Vai lá, Eliane. Eu adoro essas afirmações de Pedro, é mais estudioso. Na hora que eu estou magnetizando, aproveitando que Pedro está brincando, né? Eu peço tanto aos nossos amigos do outro lado que foram magnetizadores que não faça besteira. Mas aí, do Potê, ele tem uma questão bastante interessante, eu queria até ler aqui para vocês. Quando o indivíduo está com boa saúde, significa que há equilíbrio entre as necessidades de energia vital de cada órgão e o potencial magnético dos plexos correspondentes. Dizemos então que está em harmonia funcional. Segundo o magnetismo, as doenças resultam, né, do desequilíbrio entre as necessidades orgânicas e os recursos energéticos. É o que ele entendia na época, lembrando, né? A gente tem que pontuar a obra. Então, Nivanda, Pedro falou de uma coisa aí bastante interessante, da gente entender. Ele citou a homeopatia, citou a questão das causas, citou o esplênico. E não é à toa hoje, Pedro, que eu estou com 5 pessoas aos sábados, 4 pessoas na terça, todas com a mesma problemática, entre aspas, alguns com ansiedade, outros com depressão. E através apenas do dispersivo, claro que tem os estágios, né? TDM1, depois TDM2, por aí vai. A gente precisa saber quando aplicar cada um, o tempo que se leva. E já tivemos resultados aqui, né? Inclusive eu pedi para gravar, isso está documentado, né? Tem a dirigente aqui do núcleo, que ela pega a ficha de presença de cada assistido, depois tem o feedback deles para ela, porque ela é psicóloga, e depois ela perguntando, né, essa questão de como a gente entendia algumas doenças. Aí disse, porque a gente vai nas causas, porque é uma questão interessante. Né? Pedro falou justamente dessa descompensação do centro esplênico, né? Sistêmico cardíaco e os centros próximos. O que é que acontece? Poucas palavras com assistido, bom dia, pouco diálogo, que não é minha função, mas a função da psicóloga, eu não tenho formação para isso. E aí eu vou direto no que interessa, muito dispersivo, entendendo justamente esse lado, Nivanda, da causa. Né? Onde é que está a causa? Então, se você pegar o livro de Jacó, já que Pedro citou ele, né? Você vai ver justamente essa descompensação nesse centro que vai influenciar outros órgãos. Estou com falta de apetite. Você já começa a pensar. Minha libido está assim. Eu tô assado. Né? Tô apático para a vida. E aí, qual? Então, a gente precisa estudar esses centros de força. Como o Pedro falou do nervo vago, muitas das vezes só faço uma pequena imposição. A pessoa diz assim, não é que eu fiquei presente. Leandro, é a primeira vez que eu estou presente em algum lugar. Imagine você escutar isso de uma pessoa que estava ali e há muito tempo ela disse, na outra sessão, há muito tempo que eu não dormia. Porque você entendendo, claro que a gente vai falar tudo de novo aqui no programa, essa mecânica, essa não estática, né, Pedro? Dos centros de força, mas a mecânica dele é a importância dos centros nervosos, a importância dos centros de força, a importância da cadeia ganglionar, a importância de cada
Vou usar aqui o nome dos chakras, como alguns falam, né? Isso é o básico que a gente aprendeu com Pedro. E a construção fundamental de que a gente precisa olhar cada coisa daquela com algo a mais. Não é só o que me aparece. Então, o pai da homeopatia ele foi, né, justamente isso, ele foi nas causas. E como Pedro disse, é como é um núcleo integrado, eu não dou a palavra final. A nutricionista que trabalha lá, ela trabalha com alimentação e ansiedade. A psicóloga que trabalha lá vai justamente na causa da depressão. Eu que sou do magnetismo, justamente vou com o meu lado metafísico da coisa. Então, Nivana, a gente precisa ver e estudar o duplo etéreo, precisa estudar os centros de força, precisa estudar justamente onde cada um está ligado a cada plexo, onde cada um comanda, quais as ligações que existem entre um e outro, como a descompensação de um vai gerar a descompensação de outro, como o alinhamento de um, né? Me lembro quando o Pedro falava muito bem, fazer alinhamento aqui, aqui, para quê? Para isso. E aí a gente precisa ter cuidado muito, né, em cada coisa que a gente vai fazer. E por isso que é de suma importância a gente entender. Então, esse lado metafísico dos centros de força ela é muito interessante, né? Porque, na realidade, não é só, sem desconsiderar a ciência, não é só olhar os neurotransmissores, mas também olhar, né, Pedro? E aí onde é que está o poder dos centros de força para a gente, né, e justamente alinhando para que os rins funcionem, para que o pâncreas funcione, para que o baço funcione, e gerando, diminuindo justamente essa desarmonia. Então, acho que é de suma importância, Nivana, a gente entender eu acho que é uma tríade, patologia, né, fisiologia e o lado metafísico, que são os centros de força. Procurar aprofundar, não é à toa que nos livros a gente vê muito isso. E no livro de Jacó, eu estava com ele aqui, ele fala justamente disso aí. E outros, né, que a gente precisa entender. Então, basicamente, essa é a importância da gente estudar e saber, através desses protocolos que foram criados, né, a gente, enfim, ter resultados como a gente está tendo hoje. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.